O tema da pregação é: por fim, o meu imaculado coração triunfará. Eu queria fazer um itinerário, um percurso diferente sobre esse tema que para nós é proposto, que é a pregação que encerra o clamor de vitória, que é essa graça de Deus, essa profecia aqui em Araguaína, em Tocantins. Então, se você estiver com a sua Bíblia, abra no livro de Josué, capítulo 20. Livro de Josué, capítulo 20. Livro de Josué, capítulo 20, versículo 1. Hoje que é o dia dela, um dia muito especial, e pregar sobre esse tema, e que a palavra de Deus ela possa produzir no nosso coração o efeito necessário. Josué capítulo 20, versículo 1, amém? O Senhor disse a Josué: dirás aos israelitas: separai para vós as cidades de refúgio, das quais vos falei por meio de Moisés, para que nelas se possa refugiar o homicida que tiver matado alguém inadvertidamente, sem querer. Elas vos servirão de refúgio contra o vingador de sangue. O homicida dirigir-se-á a uma dessas cidades e, parando à entrada da porta, exporá o seu caso aos anciãos da cidade. Deste modo, o recolherão entre eles na cidade e lhe darão lugar em que habite no meio deles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão o homicida, porque matou inadvertidamente seu próximo, sem que antes o odiasse. Habitará nessa cidade até que compareça em juízo diante da assembleia, e até que morra o sumo sacerdote que estiver em exercício naquele tempo. Então voltará o homicida para a sua casa, na cidade onde tinha fugido. Designaram sedes na Galileia, na montanha de Neftali, Siquém, na montanha de Efraim, Cariate-Arbe, que é Hebrom, na montanha de Judá, além do Jordão de Jericó. Ao oriente designaram Bozor, da tribo de Rubem, na planície do deserto, Ramote, em Galaade, da tribo de Gade, e Gaulon, em Bazã, da tribo de Manassés. Tais foram as cidades designadas a todos os filhos de Israel e ao estrangeiro que habitar entre eles, a fim de que aquele que tivesse matado alguém inadvertidamente se refugiasse nelas e não morresse pela mão do vingador de sangue antes de ter comparecido diante da assembleia. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó e Esaú. Embora Esaú fosse o primogênito, foi Jacó quem foi abençoado no lugar do seu irmão, e por intermédio da vida de Jacó e dos filhos que Jacó teve, a partir daquele momento, dessa estrutura dos filhos de Jacó, nasce Israel. Israel era basicamente como um estado composto de 12 tribos, de um país composto de 12 estados, Israel e as suas 12 tribos, que eram os filhos de Jacó, que compunham toda a estrutura de Israel. Essa era a estrutura bíblica. E quando nós olhamos para toda essa condição, nós percebemos que chega um determinado momento, aonde vai haver uma distribuição, uma repartição de terras, de propriedades, para que cada uma dessas tribos que compõem Israel, elas possam se estabelecer e possam se desenvolver.
Então, a estrutura de Israel inicial, após toda a história que vem do povo hebreu que sai do Egito e passa por esse período no deserto, até que entrasse em Canaã, e parte disso o Fabiano falou aqui para nós na pregação anterior. Essa estrutura, ela havia sido montada, e é o próprio Deus quem vai falar com Moisés, porque quando houve a divisão das terras para essas 12 tribos, Deus disse assim, por exemplo, Judá, está na Bíblia escrito a parte, o território, a extensão que seria destinado a Judá. Assim foi com todas as tribos, com exceção de uma, a tribo de Levi. A tribo de Levi é de onde vinham os sacerdotes, os sumos sacerdotes, aqueles que ficaram responsáveis por todo o trabalho do templo, trabalho litúrgico. E para a tribo de Levi, o próprio Deus disse assim: Levi não terá nada, não herdará nada. Então, em um primeiro momento, nessa repartição de terras, sabe quando um pai, a mãe, ou a pessoa responsável pela casa, que tem alguns filhos, ela morre e deixa lá um testamento, e a riqueza que ela adquiriu ao longo da sua vida, agora, no testamento, de certa forma, vai ser repartida entre os irmãos. Quando chegou esse momento de haver essa divisão, de cada um se estabelecer em um território, Deus disse: Levi não vai receber terra. Levi não receberá terra, porque eu, o Senhor seu Deus, serei a sua herança. Então, na verdade, a herança de Levi foi muito maior do que a de todo mundo, porque embora Deus ame todo o povo, Deus está dizendo que os levitas, a casa dos levitas, o território dos levitas, é o templo, é a liturgia, são as coisas espirituais, é o trabalho no santuário, são coisas que atraem para a terra a presença de Deus. E Deus está dizendo que nesse primeiro momento, a tribo de Levi não teria um lugar próprio, eles não teriam uma herança, e é o Senhor que está dizendo: eu serei a herança de Levi, por conta daquilo que Levi é designado a fazer. É como se Deus dissesse: o santuário é propriedade dos levitas. Só que chega um tempo que Deus vai dizer assim para Moisés, que quando eles chegarem em Canaã, porque já está próximo, eles já estão no final dessa peregrinação, que durou aproximadamente 40 anos, agora Deus vai falar com Moisés, e Deus está dizendo que neste momento agora da história, Ele quer que a tribo de Levi, que caminhou durante esse tempo, tendo o Senhor como a sua herança, eles possam ter agora território, mas tem um propósito. Um propósito. Deus está dizendo assim, que cada uma das tribos que tem as suas propriedades, que peguem uma parte dela e doem a Levi. E Deus disse assim, que as tribos que tiverem um território maior, que a sua doação ela seja maior, tem que ser proporcional àquilo que cada tribo tem, enquanto propriedade, extensão territorial. Quem tem muito, que dê uma boa parte, mas quem tem pouco, que também dê alguma coisa. Então as tribos maiores deram parte do seu território, as tribos menores deram parte do seu território, e Deus está dizendo que Levi agora precisa ter 48 cidades. São 48 cidades. Se juntar o que cada uma das tribos deu, em cada uma das localidades de cada tribo, seja norte, sul, leste, oeste, juntando tudo deu 48. E Deus diz assim para Moisés, que quando eles chegarem em Canaã,
precisa dessas 48 separar 6. E essas 6 das 48 serão chamadas cidades de refúgio. E as cidades de refúgio na Bíblia tem um propósito extraordinário. Porque Deus está dizendo que o propósito de cada uma dessas cidades é de abrigar o estrangeiro, o peregrino, mas também de servir de asilo para uma pessoa que tenha cometido um homicídio de maneira involuntária. A cidade de refúgio não serve para a pessoa que praticou um homicídio tendo planejado, desejado esse homicídio, mas serve para um homicida que de repente, em uma briga, em uma discussão, usou uma força desnecessária. Por mais que estivesse envolvido em uma briga, o desejo não era de tirar a vida de ninguém, e pelo uso da força desproporcional, acabou ferindo, golpeando o seu adversário de maneira mortal, mas a pessoa não queria. Então, para esse homicida que matou sem querer, de maneira involuntária, essa cidade de refúgio serviria para este tipo de homicida. Que cidades são essas? São cidades preparadas com o propósito de acolher pecadores, fracos, falhos, miseráveis, transgressores. Porque uma vez, um homem tendo planejado o assassinato de alguém, executado o crime, alguém daquela família tinha o direito de tirar a vida daquele que é o agressor. Então esse que agora faz vingança, ele é chamado de o vingador de sangue. Então ele teria o direito de matar aquele que matou alguém da sua casa, por exemplo. E isso não seria um erro. Mas o vingador de sangue também ia atrás, queria vingança contra aquele que cometeu um homicídio de maneira involuntária. Só que Deus está dizendo que o propósito da cidade de refúgio é que exista um ambiente preparado para que homens possam se reabilitar dos erros, das falhas e dos crimes que cometeram. Então esse homem que praticou o homicídio, ele iria até essa cidade de refúgio, como quem foge do vingador de sangue, que desejando vingança quer a sua morte, pararia na porta de uma dessas 6 cidades, conversaria com os anciões estabelecidos naquele lugar, eles ouviriam a história deste homicida, e uma vez que ele fosse acolhido na cidade de refúgio, o vingador de sangue, quando batesse a porta, aqueles que o acolheram não o entregariam, e o vingador de sangue não poderia entrar dentro da cidade. Ele para diante da porta, e porque aquela cidade acolheu o pecador, ele que deseja vingança e quer a morte do agressor, ele tem que voltar, ele não consegue, ele não pode invadir a cidade. E foram 6 cidades dessas que Deus disse que precisavam ser separadas para esse propósito. E sabe o que é interessante? Cada uma dessas cidades tem um caráter espiritual. Cada uma dessas cidades trata uma deficiência específica. Não são todas as cidades que tratam o mesmo tipo de situação. Embora todas elas possam acolher esse que cometeu um homicídio de maneira involuntária, cada uma dessas cidades trata um pecado, um limite, uma miséria, tem um caráter espiritual diferente umas das outras. Então, dependendo da questão que o pecador traz no seu coração, ele precisa saber qual dessas cidades de refúgio tem a capacidade de tratar o limite que ele carrega. A primeira dessas cidades se chama Sedes.
Sedes significa santo. Qual é o propósito desta cidade de refúgio chamada Sedes? Esta cidade de refúgio, ela tem o caráter, a capacidade de santificar a vida do povo. Então aquele homem, aquela mulher, que vive uma vida de pecado, de opressão, de mentira, de ofensa a Deus, e que de repente vem ao encontro como esse que nós estamos aqui, nesse final de semana, nesse clamor de vitória, e aqui ela tem um impacto com a mensagem do Evangelho. Aqui ela olha para as faltas que cometeu e dá aquela dor do arrependimento. E no momento de Espírito Santo, como nós vivemos antes do almoço, ela tem um desejo de não ofender mais a Deus. E a partir daquele encontro ela sai dizendo que ela precisa santificar a sua vida, as suas ações, o seu comportamento, a sua conduta. Para onde uma pessoa dessa vai? Qual é o lugar que tem a capacidade de santificar a vida de alguém que viveu a vida toda no pecado? Sedes. Sedes acolhe aqueles. É a cidade reservada, não para quem quer ser mais um sobre essa terra, não para as pessoas que se contentam simplesmente com o discurso de dizer: eu não mato, eu não roubo, eu não bebo, eu cumpro os 10 mandamentos. Não é só isso. Sedes não serve para esse tipo de pessoa. Sedes serve para aquelas pessoas que querem ser elevados às honras dos altares. Sedes serve para aquelas pessoas que têm o desejo de imitar a vida dos mártires da igreja. Sedes atende o propósito daquelas pessoas que querem viver uma vida imbuída nas virtudes de Deus, para que a sua vida seja santificada. Sedes serve para aquelas pessoas que querem ser perfeito e agradarem a Deus, querem uma vida de santidade, querem agradar o seu Senhor, querem romper com o pecado, não aceitam aquilo que o mundo oferece. Sedes é uma cidade reservada para aqueles que têm o desejo não de ser um bom cristão, mas de ser santo. É Sedes. Sedes acolhe quem quer ser santo. Santo. Não que tenha um discurso: não, mas isso não tem problema. Ah, não, mas isso aqui não é pecado. Ah, não, mas isso aqui não é errado. Ah, não, mas eu faço isso socialmente. Não. Sedes não é para quem tem essa mentalidade. Sedes é para quem encaixa o seu discurso com o discurso de Paulo, para poder dizer: tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. São pessoas que abrem mão de coisas que nem pecados são, mas abrem para agradar o seu Senhor. São pessoas que no nosso tempo são vistas como loucas. São pessoas que nos nossos dias são vistas como exageradas, desequilibradas, problemáticas, que querem ser de Deus demais, santos demais, bons demais. Sedes é um lugar, é uma cidade reservado para quem quer santificar a sua vida. É como quem lê a história dos santos e tem no seu coração também o desejo de santidade. Sedes. Sedes é para quem quer ser santo. É a cidade que Padre Pio moraria nela, Santa Gema Galgani moraria nela, São João Maria Vianney moraria nela, São João Paulo II moraria nela, Santo Agostinho moraria nela, São Jerônimo moraria nela, Santo Irineu moraria nela, São Bernardo de Claraval, Santo Antão moraria nela, São Bento moraria nela. É para quem deseja santidade, é para quem quer romper com o mundo, é para quem não aceita as propostas desse mundo, porque se nós quisermos ser amigos do mundo, seremos inimigos de Deus. Se nós desejássemos ser santos de verdade, nós procuraríamos um ambiente que tem por característica santificar a nossa vida. Segunda cidade, Siquém.
Siquém significa ombro. Sabe quando você está cansado? Sabe quando você diz assim, está pesado demais, está difícil demais, eu não aguento mais, não estou suportando, eu estou sucumbindo, está doendo. Siquém é a cidade que ajuda aqueles que estão passando por um tempo de dificuldade e os problemas pesam sobre o seu ombro. Siquém é o lugar apropriado, aonde aqueles que estão em Siquém são pessoas que foram preparadas por Deus para fazer com que eles ajudem você a carregar o peso e o fardo que está sobre os seus ombros. É como um Simão de Cirene, que Jesus, carregando a cruz, vai emprestar os ombros, ainda que inicialmente colocado no cenário, mas é quem empresta os ombros. Quem mora em Siquém aprendeu a ir atrás do que sofre. Quem mora em Siquém aprendeu a chorar com os que choram. Quem mora em Siquém aprendeu a ir atrás dos que são afastados. Quem mora em Siquém é aquele que diz: eu vou estar contigo mesmo que você não tenha nada. Quem mora em Siquém empresta o ombro. Quem mora em Siquém estende a mão. Quem mora em Siquém carrega o fardo seu, o peso seu, te ajuda na dor, te ajuda na prova, te ajuda no sofrimento, te ajuda na angústia, carrega a cruz junto com você. É ombro. Se nós tivéssemos amigos como os membros de Siquém, que dissessem: eu vou te ajudar. Não amigos que te expõem, não amigos que te oprimem, que te condenam, que te abandonam, que te criticam, não. Amigos que mesmo reprovando o que você fez, porque de repente o que você fez é errado, mas mesmo reprovando o que você fez, não se afasta de você, mas permanece com você até que o peso desapareça. Sabe o que eu penso? Isso é uma convicção minha, do Charles, que as novas comunidades, elas deveriam ser como cidades de refúgio para a humanidade, e cada comunidade com uma característica diferente. Não de trabalhar a nossa vaidade, o nosso ego, a nossa arrogância, a nossa prepotência, as nossas convicções, as nossas questões particular e pessoal, não, mas que servissem de refúgio nos finais dos tempos, para pessoas que precisam, que ajude a carregar o peso, para outros que querem se santificar, e cada qual vivendo o seu problema saberia: será que a comunidade Teófora seria uma cidade de refúgio para os últimos dias? Será que a comunidade Missionários da Cruz seria uma cidade de refúgio para os últimos dias? Será que a missão Oráculo Santo, ela seria uma cidade de refúgio nos últimos dias? Será que quando chegar ao final dos tempos, a missão Quem como Deus, ela vai ser uma cidade de refúgio para alguém? Quem mora em Siquém está dizendo para quem está cansado: vem para cá que aqui tem ombro, aqui a gente não vai bater, a gente não vai te expor, a gente não vai te abandonar, a gente não vai te trair, a gente não vai te inferir, a gente vai emprestar ombro para você. A terceira cidade de refúgio é Hebrom. Hebrom é comunhão. Comunhão. A gente vive um período na igreja onde há muita divisão. Eu acho interessante. Existe um esforço, muitas vezes, em se fazer um ecumenismo com os nossos irmãos separados, os evangélicos, os protestantes. Então existem algumas iniciativas, até muito bonitas, valorosas, importantes, para se fazer comunhão com os nossos irmãos que não professam a mesma fé que nós professamos, que não estão alicerçados sobre as mesmas doutrinas. Mas quando eu olho para essa realidade, no fundo, para mim, é uma utopia, porque nós não conseguimos a comunhão nem entre nós que somos católicos. Eu rodo o Brasil,
E na grande maioria dos lugares é assim. Se você é de comunidade, você não aceita na renovação. Se você está na renovação, você não pode ir para a comunidade. Se você é da Legião de Maria, não pode ir nos Vicentinos. Se você é dos Vicentinos, não pode ir no ECC. É como se as pessoas fossem propriedade de alguém. Mas que mentalidade diabólica é essa? Todos nós fazemos parte do mesmo corpo, da Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica Romana. Chega! Chega! Se marca encontro no dia, a outra é pastoral, o outro movimento, marca encontro no mesmo dia, proíbe os seus líderes de participar de outros eventos, como se as pessoas fossem propriedade de alguém. Se existe alguém que exerce governo sobre a nossa vida, não é homem nessa terra, mas o Deus que nos criou. O Deus que nos criou. Porque se você for, eu te corto. Porque se você for, eu te proíbo. Porque se você for, você não é aceito. Porque se você for, te olhamos com desconfiança. Em todas as pastorais e movimentos é muita divisão, é muita intriga, é muita conversa, é muita separação, é muita divisão. Jesus não morreu para isso. Jesus não morreu para isso. Porque em Hebrom não tem carismático, em Hebrom não tem novas comunidades, em Hebrom não tem ECC, PLC, Legião de Maria, Foculares. Então o que é que tem em Hebrom? Igreja. Igreja. Em Hebrom tem igreja. Mas espera aí, como é que eles são? São mais tradicional, mais conservadores, ultraconservadores, porque é uma divisão, é um problema. Se alguém põe o véu e entra na igreja, as pessoas olham com desconfiança para quem participa da missa de maneira mais piedosa, como na mentalidade de quem usando o véu, a pessoa olha e reprova e diz que quer ser mais santo do que todo mundo. E às vezes a pessoa que usa, reprova quem não está usando. Não interessa se você é tradicional, não interessa se você é conservador, não interessa se você é carismático, se você usa o véu, se você vive a modéstia, se a sua saia é comprida, se você é consagrado a Nossa Senhora, não importa. Aquilo que importa é você viver com excelência o teu batismo, e o teu batismo te empurra à santidade e à missionariedade, e o projeto e o propósito da igreja para nós é a única comunhão. É por isso que a igreja é una. Una, ela é una. Gente, eu sou muito pentecostal, acho que vocês já perceberam. E olha que eu me seguro muito, me seguro bastante. Mas em casa eu não rezo igual eu rezo aqui. Em casa é canto gregoriano, silêncio absoluto. Eu sou apaixonado pela espiritualidade monástica. Eu tenho facilidade de ter relacionamento com Deus, comunhão com Deus no silêncio, na santa meditação, ouvindo canto gregoriano. É uma espiritualidade na igreja que me ensina, que me apaixona, que me encanta. Você acha que eu entro no meu quarto, xarabacantere? Não, oração em língua não é nem critério para salvação. Não é. A igreja é linda. A igreja é bela. Eu levo minha filha no Carmelo, aquele silêncio, aquela contemplação, aquela profundidade, meu Deus. Sabe aquele lugar que você chega? O Fabiano foi lá, né? A gente não tem vontade de ir embora, dá vontade de falar: oh, irmã, deixa eu entrar, deixa eu ficar. Mas como é bom. Mas você não é missionário? Sou. Mas como é que ao mesmo tempo que você é missionário, roda o mundo inteiro, você quer trancar dentro do Carmelo? Eu não sei. É a beleza da igreja que não me faz, como missionário, olhar para uma vida contemplativa e criticar quem contempla. Pelo contrário, todas as expressões e espiritualidade da igreja, ela nos encanta, porque nós somos um corpo, e um corpo tem membros diferentes, e cada um assume o seu propósito e faz com que o funcionamento do corpo aconteça. Enquanto a gente está aqui gritando, pregando e clamando, e aquela coisa, as irmãs estão lá no Carmelo trancadas, os montes estão lá numa vida austera.
Tem franciscano lá no meio da rua, na pobreza. Tem gente na ordem mendicante da igreja. Cidade de refúgio, o lugar que ninguém vai te criticar porque você gosta de viver de maneira piedosa. Não. Ninguém vai te criticar porque você gosta de usar um véu. Não tem problema. Ninguém vai te criticar porque você gosta de orar em língua, porque você faz uso dos dons, dos carismas. Não. Você é recebido em Hebrom, e o propósito de Hebrom é estabelecer comunhão. E a igreja católica, eu disse e repito, ela é una. Comunhão. Eu explicava para os meninos: você vai na Itália, na Basílica de São Pedro, São Paulo, de onde tem o altar, aonde o Papa celebra, de onde ali o Santo Padre está, aqui o altar, em cima, do meu lado esquerdo aqui, tem a lança, uma relíquia, a lança que transpassou o lado de Jesus. Do lado direito tem o crânio de André. E quando o Santo Padre, o Papa, que não é o sucessor de Bento XVI, todos os papas são sucessores de Pedro, e ele, como sendo um sucessor de Pedro, um tipo de Pedro, levanta a Eucaristia, ele olha para o crânio de André, irmão de Pedro, e a Eucaristia levantada une nesse momento eucarístico de celebração a igreja atual por Francisco e a igreja primitiva pelo crânio de André. É quando os irmãos se encontram novamente pelo santo mistério da igreja que é celebrado no altar. A igreja é linda. A outra cidade é Bossor. Bossor é fortaleza. Deus não te deu um espírito de timidez, mas te deu um espírito de fortaleza. Bossor é uma cidade de refúgio separada e preparada para quem chega fraco, cansado, desanimado, para que essa pessoa no convívio ali em Bossor, ela seja fortalecida, porque o Espírito de Deus desce sobre a vida dela. Eu a chamo de a cidade ou terra do avivamento, onde você chega praticamente morto, mas sai vivo, chega desanimado, fugindo do vingador de sangue, que queria destruir a tua vida pelo conta do teu desânimo, da tua fraqueza, do teu cansaço, do teu abatimento. Mas aí você bateu nas portas de Bossor, as portas se abriram, você entrou, e lá o que você recebeu? Você recebe avivamento. Ali você é fortalecido, as suas forças são restauradas. É como o que nós estamos vivendo nesse final de semana. Quantas pessoas chegaram aqui desfalecidas, cansadas, fracas, dizendo eu não suporto, mas hoje já estão olhando e pensando, a minha fraqueza foi embora, e a fraqueza, ela deu lugar à força que foi derramada pelo Espírito Santo sobre a minha vida. Eu quero profetizar sobre você, que a força do Espírito Santo, a partir desse clamor de vitória, vai te acompanhar em qualquer lugar que você colocar as plantas dos seus pés. Força, força. Está cansado, está fraco, vai para Bossor. Força, lá tem gente forte, lá tem gente que reza, que paga preço por você, que acorda de madrugada, que jejua pela sua vida, que te liga naquele momento de dor, que reza por você, que te fortalece. Oh meu Deus, eu tenho alguns poucos amigos que conhecem o Bossor, que na minha fraqueza estenderam a mão e disse, de pé, foi só uma batalha, a guerra não acabou. Na guerra a gente entra para matar ou para morrer. Você está ferido, mas não está morto, e porque não está morto tem que continuar lutando. Vamos embora, que a gente não tem tempo para perder com essas coisas. Força, força, estou cansado, vamos embora, força, força. Tem propósito, tem chamado, vamos embora. Mas eu errei, pequei, caí, força. Vai, força, confessa, arrepende, chega perto dos amigos, insiste, persiste, continua, força, força, força. Mas se olhar de reprovação, vamos embora, caminha, força. Mas a crítica do povo, não dá ouvido, caminha, vamos embora, força, força.
não é para fraco, irmãos. Para quem quer ficar mergulhado, imbuído na sua fraqueza. Mas para quem entende que existe um ambiente, que existe um lugar, que ela tem a plena convicção de que se ela for, ela será aceita, o vingador de sangue não poderá tocá-la, e no lugar que ela está, ela vai sair fortalecida. A outra cidade é Ramote. Ramote significa lugar alto ou exaltado. Talvez você também tenha chegado aqui humilhado. Humilhado pelo problema de casa, humilhado pela enfermidade que você está vivendo, humilhado pela vergonha do desemprego que você está passando e a dignidade na sua casa, que ela não pode ser mantida, humilhado pelas perseguições, humilhado pelas críticas, humilhado pela situação momentânea de abatimento que você está vivendo, humilhado pela calúnia de alguém, pelo discurso de alguém, pela ofensa de alguém. De repente você chegou aqui humilhado. Mas o que é que a Bíblia diz? Que aqueles que se humilham, aqueles que estão humilhados pelo próprio Deus o Eterno, esses serão exaltados. Essa é a cidade de Ramote, que tem o poder de pegar aquelas pessoas que estão humilhadas, ou que se humilham diante de Deus, para poder exaltá-las. Charles, o que isso significa? Você chega de cabeça baixa, você chega abatido, você chega cansado, mas Deus vai fazer você sair daqui voando nas asas de um querubim, para voltar para sua casa. Deus quer te elevar, Deus quer te colocar nas montanhas, Deus quer te exaltar. Não é você quem se exalta, é Deus que, olhando para o quanto você está rebaixada, humilhado, cansado, ou se humilhou na presença dele, diz: chega, chegou o momento que eu, o Senhor seu Deus, vou te exaltar. A próxima cidade, Gaulon. Gaulon significa servo ou cativo. Sabe quando você vem no encontro, você tem uma experiência com Deus, e é tão profundo aquilo que você viveu, dá no seu coração aquele sentimento de gratidão, e que você acredita que você precisa fazer alguma coisa. Você fica inquieto interiormente, como que se quisesse ajudar a obra, a casa de Deus, e você diz assim: eu preciso me colocar a serviço, à disposição. São aquelas pessoas que querem fazer a obra de Deus, ir para o campo missionário, que querem estar a serviço, que não se contentam simplesmente de ficar sentado, bebendo, recebendo, mas que chega um momento que elas dizem: eu preciso servir, eu preciso fazer alguma coisa. Como não me lembrar, irmãos? Há quase 20 anos atrás, eu fui em uma comunidade na minha cidade. Tinha um irmão chamado Robson pregando. Grupo de oração de uma comunidade, mais ou menos umas 600, 700 pessoas. O lugar não era muito grande, mas sempre com muita gente. E eu lembro que o Robson, em cima de um palco, eu sentado assim, olhando para ele, e ele começou a pregar. E sabe quando o pregador, ele vai ministrando, e você vai ficando inquieto, parece que alguma coisa vai pulsando dentro de você, aquilo vai mexendo, vai te dando uma aflição, e eu fui ouvindo o Robson, e o Robson naquele dia disse assim: muitos querem bens, querem riquezas, querem construir a sua vida nesse mundo, mas poucos querem fazer a vontade de Deus. E ele disse, porque ele estava em cima de uma leitura bíblica: convido-nos para subir ao Altíssimo, mas muitos não querem levar-se. E eu lembro que quando o Robson começou a ministrar, eu olhei para ele e disse: Deus, eu quero fazer o que esse cara faz, eu quero pregar o Evangelho. Irmãos, eu digo para as pessoas, até hoje, eu nunca perguntei para Deus: Deus, qual é o meu ministério? Eu não perguntei, eu não fiz essa pergunta para Deus. Deus, qual é o meu ministério? Deus, o que o Senhor tem para mim? Deus, qual que é o meu chamado? Deus, me revela, manda aqui um anjo, manda aqui alguém, faz uma senhora aparecer, faz uma voz aparecer do além, e falar comigo e dizer: eis que te digo, meu filho, o seu ministério é a pregação do Evangelho. Não, eu olhei um cara pregando, aquilo foi mexendo comigo, eu disse: quero fazer o que esse cara faz.
E eu já saí doido. O povo falou: o que foi? Eu quero pregar. Eu quero pregar, mas você não sabe falar, mas eu quero pregar. Mas você não conhece Bíblia, mas eu quero pregar. Mas você é muito esquisito, eu quero pregar. A sua cara é muito brava, mas eu quero pregar. E eu comecei a pregar, todo mundo disse: você grita demais. Eu disse: mas eu quero pregar. Mas você assusta as pessoas, eu quero pregar. Mas a sua pregação é muito estridente, eu quero pregar. Eu quero pregar, eu quero pregar. Comecei a pregar na rua, comecei a pregar dentro de ônibus, comecei a pregar para prostituta, pregar dentro de hospital, pregar dentro de grupo de oração. E Deus me levantou como pregador do Evangelho, porque eu tinha no meu coração desejo de servir, de fazer a obra, de doar a minha vida pela casa do Senhor. Gaulon é cidade para quem quer servir, e além de servir, abre mão da sua liberdade, e de maneira voluntária, como diz o apóstolo, se tornar escravo de Cristo. Charles, por que você prega? Por obrigação. Credo? Eu sou devoto de Paulo. Pregar o Evangelho é uma obrigação que me foi imposta. Eu não tenho opção. Eu sou obrigado a fazer o que eu estou fazendo. Obrigado por quem, Charles? Obrigado pela minha consciência grata, que diz que depois de tudo que Deus fez na minha vida, o mínimo que eu tenho a fazer é ir até o meu último suspiro nessa terra, declarando em todos os lugares que eu for, que Jesus Cristo é o Senhor. É gratidão. Ah, mas se eu não prego, canta. Mas se eu não canto, toca. Mas se eu não toco, intercede. Mas se eu não intercedo, não consigo interceder, acolhe, mas não sou bom para acolher. Então você vai varrer, então você vai carregar peso, então você vai rastelar aqui o quintal. Alguma coisa você precisa fazer em gratidão àquele que te chamou. Porque se você não dá voz ao chamado, o vingador de sangue está ali. Embora não tenha porta, nem porteiro e nem portão aqui, ele está ali fora, esperando você sair, para ver se você saiu sem ombro, se você saiu sem estar exaltado, sem estar fortalecido, sem disposição de servir. Porque se você sair da mesma maneira que você entrou, o vingador de sangue vai destruir a sua vida, porque ele veio para matar, roubar e destruir. A outra cidade, a primeira é Sedes, santo. Segunda, Siquém, ombro. Terceira, Bossor, fortaleza. A quinta, Ramote, altura ou exaltado. A sexta, Gaulon, servo ou cativo. Biblicamente, essas cidades, elas desapareceram. Só que elas desapareceram com um propósito. Como a arca da aliança desapareceu por um propósito maior. 7 é o número da perfeição. 6 é o número da limitação. O número do homem. O número do limite. Por isso que são 6 cidades e cada uma delas tem uma característica diferente. Porque embora elas ajudem, embora elas cooperem, embora ela tenha um propósito de Deus, cada uma exerce um caráter espiritual sobre a vida daquele que peca, que erra, que falha e que cai. Mas e se a pessoa estiver precisando de todas essas coisas ao mesmo tempo? Porque tem gente que, além de desejar ser santo, precisa de ombro, que é comunhão, deseja fortaleza, precisa ser exaltado e tem um desejo de servir, e não tem como ela estar nas 6 cidades ao mesmo tempo. Por isso que as cidades, elas desaparecem com um propósito, porque Deus projetou desde a eternidade a 7ª cidade, que ela não tem uma única característica, ela tem todas as características da cidade de refúgio dentro dela. Nesta 7ª cidade de refúgio, você entra e se torna santo. Você entra e encontra ombro, amigo, ajuda, auxílio. Você entra e é refeita a comunhão. Você sai fortalecido, você é exaltado e você se torna missionário, servo, cativo do Senhor. Charles, mas que cidade é essa?
Que ambiente é esse tão perfeito, tão capaz, tão bom, que tem o poder em si de fazer o que todas as 6 cidades de refúgio faziam na antiguidade? Irmãos, quando nós conhecemos um pouquinho da doutrina da nossa igreja, da história da nossa igreja, nós sabemos que existe alguém na igreja que é chamada de cidade de refúgio, ou cidade dos pecadores. Charles, que cidade é essa? Que porta é essa que eu preciso passar a entrar para me abrigar nesse espaço? Não é agora mais Sedes, não é Gaulon, não é Siquém, não é Hebron. A cidade que Deus tem guardado e reservado para você é o Imaculado Coração da Santíssima Virgem Maria, porque aqueles que nos últimos dias ousarem se esconder no seu Imaculado Coração triunfará. Lembra de Apocalipse capítulo 12? O dragão, a primitiva serpente, deteve-se diante da mulher e não pôde fazer nada contra ela. Por quê? Ele queria agora, já que não pôde nada com ela, fazer guerra ao resto da sua descendência. Mas essa descendência que o demônio, que o vingador de sangue quer tentar contra ela, tem um espaço aberto no seu peito para poder se abrigar. Aqueles que se abrigarem, aqueles que se refugiarem, aqueles que pedirem asilo no Imaculado Coração da Santíssima Virgem Maria, o vingador de sangue não poderá te tocar, porque quem está no seu Imaculado Coração está guardado, protegido, blindado contra toda força do inimigo. E são esses homens e mulheres que se abrigaram no seu Imaculado Coração que vão poder gritar em alto e bom som aquilo que ela mesma já disse: por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. E quem estiver dentro do meu Imaculado Coração, o vingador de sangue não pode tocar. Se você não quer ser tocado por Satanás, se abrigue no Imaculado Coração da Santíssima Virgem Maria. Porque quando o vingador de sangue chegar diante dela, para poder pedir conta da tua alma, do teu erro, do teu pecado, da tua falha, ela vai poder dizer: nele você não toca, porque agora ele é meu, ela é minha, está guardada, protegida, aqui vai ser cuidado, vai ser sarada, a enfermidade será curada, a dificuldade será tocada, a fraqueza dará lugar à força, o desânimo, o abatimento vai embora. Aqui ele vai passar a servir, vai se transformar em um missionário, vai santificar a sua vida, porque estamos no seu Imaculado Coração que triunfará, irmãos. Só entrar, entra. E lá dentro você vai encontrar as respostas que você ainda não achou. Entra, porque ali nesse Imaculado Coração, nesse Sacratíssimo Coração da Doceíssima Mãe de Deus, você entra como um pecador e sai como santo. Porque o pecador só podia sair da cidade de refúgio quando a sua causa fosse julgada, ou como o sumo sacerdote morresse. E depois da sua causa ser julgada e ele sair e voltar para sua casa, o vingador de sangue já não podia mais tocar nele. Charles, o que você está me dizendo? Eu estou dizendo que nesse final de semana você entrou no Imaculado Coração da Santíssima Virgem Maria, e quando esse encontro acabar, o demônio não tocará na sua vida mais. Não tocará. Fique de pé para a gente rezar. Tem outro microfone sem fio aí? Pega aí para mim. Vem aqui, Diego.
Feche seus olhos. Levante as suas mãos. Talvez você esteja aqui com desejo de santidade. Deus seja louvado por isso. Talvez você esteja aqui, mas esteja precisando de ombro. Sim, ó. Às vezes a gente precisa disso, mano. Aqui, ó. Alguém coloca a gente aqui, ó. Igual eu pego minha menina e põe aqui, ó. Vambora. Não consigo andar, não entra. Sobe aqui, ó. Aqui. Não, mas eu estou cansado. Não, você não vai dar passo. Só sobe aqui, ó. Aqui, ó. Ombro. Ombro. Assim, ó. É ombro. Você é tímido, irmão? Você é tímido? Muito? Você é muito tímido? Vem aqui. Mesmo tímido, não tem problema não. Vem cá, vem cá. Segura essa guitarra dele aí, senão eu vou tocar ela. Vem cá. Isso, pode parar aqui. Aqui é a meta, ó. Pode ficar aí. Aqui é a meta, ó. Desculpa te usar como exemplo, depois nós briga ali. Aqui é a meta. Às vezes que a gente precisa na igreja é só isso aqui, ó. Ele é meu irmão, ele não é pesado. É pesado? Eu vou ser pesado para você, Fabiano? Eu vou ser pesado para você, Ricardo? Eu vou ser pesado para você, Diego? Pesado não. Isso aqui é princípio de igreja, de eclesialidade. Isso é princípio de igreja. Não custa. Ir atrás não custa, pegar no colo não custa, abraçar alguém não custa. Dar um telefonema não custa, ir na casa de quem está afastado não custa. Talvez você esteja aqui precisando ser fortalecido. Cheguei fraco, Charles. Não sei como você chegou. A gente sabe como você vai sair. Amém. E não vai sair do jeito que chegou. Não. Então levante as suas mãos e comece a clamar a presença de Deus sobre a sua vida. Solte a sua voz. Solte a sua voz. Se você precisa de força, peça a Ele força. Se você chegou aqui humilhado, diga: Deus, me exalta nesse início de noite. Se você deseja santidade, diz: Deus, faz de mim santo, que o teu Espírito Santo, Ele possa me santificar. Se você tem o desejo de servir, de fazer a obra, vai dizendo para Deus, mas solte a sua voz nessa hora. Comece a clamar a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, a Santa Mãe de Deus sobre a tua vida. Solte a sua voz, solte a sua voz, solte a sua voz. Deixa a timidez de lado, deixa o cansaço de lado. Comece a orar agora, a clamar agora. Entra no imaculado coração da Virgem Maria. O vingador de sangue está atrás de você, querendo conta do teu sangue, da tua vida, da tua casa. Vai para o imaculado coração da Santíssima Mãe de Deus. Solte a tua voz e ore. Vai orando.